como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Ele tinha sido arrebatado em espírito. Deus pegou, tirou o espírito dele momentaneamente e levou para o céu, para trazer essa revelação para mim e para você. Olha só o que ele encontra no céu. Eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. O que você acha que está sentado nesse trono? Nosso Deus. E aquele que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. Olha só o que ele fala de Deus. Ele não consegue ver a Deus. Quando ele começa a falar sobre aquele que está sentado no trono, ele diz: olha, pelo meu entendimento, o que eu vi quando eu olhei para o trono só foi uma luz. Porque quando você olha para o jaspe, ele produz uma luz avermelhada. Quando você olha para a pedra sardônica, ela produz um brilho alaranjado. No entendimento do homem daquele que viveu há 2000 anos atrás, do que ele podia comparar aquele ser, aquela visão que ele estava tendo. Rapaz, o que eu vi em cima do trono foi uma luz. Deus é um ser de luz. É tanto que lá no capítulo 20 e 21, quando ele está falando sobre a nova Jerusalém que vai descer do céu, a Bíblia diz que no futuro não vai haver mais sol, porque o próprio Deus alumiará essa terra pela sua glória. Poucos homens tiveram essa experiência. Moisés teve encontro com Deus. A Bíblia diz que ele viu as costas de Deus. Ezequiel tem essa mesma revelação. A Bíblia diz que, se você abrir Ezequiel, ele tem as mesmas características que João deu. Paulo também subiu ao terceiro céu. Lá em 2 Coríntios ele diz: eu conheço um homem, não sei se na carne, se no espírito, ele subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas inexplicáveis que não é lícito falar. Mas João foi lá e disse. Em nenhuma das cartas, apesar de Paulo ter subido ao terceiro céu, ele não revela. Mas João revela. E quando ele revela, olha, Deus é parecido com a luz. E a Bíblia diz que ele é o Pai das luzes. Deus é um ser iluminado. Mas por que João não conseguiu ver a face de Deus? Porque ele é um ser de carne e osso. E Deus é Espírito. Olha só o que ele vê. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante a... Você sabe para que serve esse arco-íris? Você se lembra da história de Noé? Que foi que Deus disse para Noé depois que acabou o mundo com a água, destruiu o mundo com a água? Nunca mais destruirei o mundo com a água. Para mostrar que eu nunca vou destruir o mundo com a água, toda vez que você vê um arco-íris no céu, você vai se lembrar dessa aliança que eu tenho contigo. Amém. Deus colocou essa aliança lá no céu. Existe esse arco-íris. Toda vez que Deus olha para esse arco-íris, Ele diz: eu nunca mais vou destruir a humanidade com água. Deus colocou como memorial lá no céu. Porque a vontade de Deus não é que Ele não tem prazer na destruição do homem. Ele não tem prazer na destruição dos seus filhos, nem na destruição dos ímpios. A Bíblia diz que Deus tem prazer. Nós vamos continuar. Ao redor do trono há também o quê? 24 tronos. E assentados sobre ele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Gustavo, que anciãos são eles? São anjos adoradores de Deus. Existem 24 seres celestiais ao redor de Deus. 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovão, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Gustavo, existem 7 Espíritos? Toda vez que você ouvir essa linguagem 7, na linguagem profética, 7 não quer dizer um número, quer dizer plenitude.
quer dizer completo. Se a Bíblia está dizendo 7 Espíritos, está dizendo que Deus era completo espiritualmente. Era repleto, era pleno do Espírito. Tinha o Espírito nele sem medidas. Não é que ele tinha 1, 2, 3, 7 Espíritos, mas habitava sobre Deus a plenitude espiritual. Amém? Há diante do trono como um mar divino, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e ao volta do trono, mais 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, o novilho, o terceiro tem um rosto de homem, e o quarto é semelhante à ave que está voando. E os 4 seres, tendo cada um deles 6 asas, cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso. Nem de dia, nem de noite. Diga assim, nem de dia, e nem de noite. Sabe o que esses seres fazem? Os 24 anciões e os 4 seres viventes, essas 28 personagens, a Bíblia diz que nem de dia e nem de noite. Eles proclamam o quê? Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Sabe o termo que Deus mais gosta de ser chamado? Santo. Santo. Quando Jesus vai ensinar os apóstolos a orar, os apóstolos pedem para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Ele diz: Pai nosso, que estás no céu, seja santo o teu nome, santificado seja o teu nome. Deus ama ser chamado de santo. Ama tanto que de dia e de noite existem seres que passam o dia e a noite. Santo, santo, Aleluia. santo, santo, Aleluia. santo, santo. Você pode dizer comigo? Santo, santo, santo. É o Senhor Deus, Senhor Deus. o Todo-Poderoso, aquele que era, Aquele que é. aquele que é Aquele que é. e aquele que há de vir. E aquele que há de vir. Amém? Olha o versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelo século dos séculos. Olha o que faz os 24 anciãos, irmãos. Os 24 anciãos se prostram diante daqueles que se encontram sentados no trono e adora o que é vivo pelo século dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Tu és digno, Senhor. Repita comigo. Tu és digno, Senhor. E Deus nosso, repita comigo, Deus nosso, de receber a glória, de receber a glória, a honra e o poder. Por que Deus merece esse louvor? A Bíblia diz: porque todas as coisas criaste. Deus merece louvor porque criou todas as coisas. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Será que nós podemos louvar a Deus dizendo santo, santo, santo? Será que você pode louvar a Deus com isso, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus adora ser adorado. Glória a Deus. Ele adora ser chamado de santo. Você quer agradar a Deus, chama Ele de santo. Chama Ele de Todo-Poderoso. Diz que Ele é aquele que era, aquele que há de vir. Diz que Ele é digno. Diz que Ele é digno de receber a honra. Diz que Ele é digno de receber a glória. Diz que Ele é digno de receber o poder, porque todas as coisas Ele criou. Sim, por causa da tua vontade, Ele criou todas as coisas. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero que uma Rafael venha aqui para frente. Glória a Deus. Teu nome. Nós devemos adorar a Deus porque Ele criou todas as coisas. Aleluia. De Deus. Até então, até o sangue de Jesus ser derramado, Ele era o único ser no universo que merecia esse tipo de adoração, esse tipo de honra. Mas veio um depois dele que morreu na cruz, um semelhante ao cordeiro,
se entregou por nós. E por causa desse sangue, você e eu estamos aqui diante de Deus, sem mácula, sem mancha, sem vergonha. E por causa desse sangue, nós também temos acesso a Deus através desse novo vivo caminho que é o sangue de Jesus. Eu queria que você pegasse sua Bíblia e ficasse de pé agora, com toda a reverência. E nós vamos ler o capítulo 5 em pé. Eu queria que você, depois dessa, eu queria que o Rafael começasse a dedilhar alguma coisa. Nós vamos ler o capítulo 5 e porque o Cordeiro é digno de receber também toda a honra e toda a glória. Amém? Você abriu no capítulo 5? João falando: vi na mão da direita daquele que estava sentado no trono um livro. Do lado da mão direita existe um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir para o livro, nem mesmo olhar para esse livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir esse livro, nem mesmo de olhar para ele. Diga assim: todavia, um dos anciãos, ele me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu lá na cruz. A cruz não representou a derrota. A morte na cruz representou a minha e a tua vitória, e a vitória do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Então ouvi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciões de pé um cordeiro. Diga assim: um cordeiro, como tendo sido morto. Ele teve a revelação de um cordeiro morto. Ele olhou para o trono e viu o cordeiro lá, imolado, sacrificado, morto diante do trono, e o sangue dele derramado diante do trono. Ele viu um cordeiro abatido. Ele viu um cordeiro ferido, ensanguentado. Aleluia. Aleluia. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Eu vou ensinar para você mais uma linguagem profética. Chifre na profecia quer dizer poder. Toda vez que você vê em Apocalipse ou um livro profético como Daniel, a palavra chifre, a Bíblia está falando de poder. E a Bíblia diz que ele tinha 7 chifres. O que quer dizer o número 7? Plenitude. Ou seja, Jesus estava cheio de poder, completo até a tampa, como um tanque de gasolina carregado. Quando o cordeiro venceu na cruz, a Bíblia diz que Deus o exaltou de tal maneira. Lá em Colossenses, Paulo fala que lhe deu um nome que é acima